O Supremo retoma nesta semana o julgamento sobre a validade das prisões após a condenação em segunda instância. Reportagem de Nicole Fusco. O Supremo Tribunal Federal retoma na quinta-feira, dia 7, o julgamento sobre a constitucionalidade das prisões após condenação em segundo grau. O julgamento foi interrompido há 2 semanas, com 4 votos a favor e 3 contra a prisão depois da segunda instância. Os holofotes agora se voltam para os ministros Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Celso de Mello e principalmente para o presidente da Corte, Dias Toffoli. Por ser o último a se pronunciar, o voto dele poderá desempatar o placar. Toffoli só votou a favor da segunda instância em 2016, mas mudou de opinião naquele mesmo ano. Em declarações recentes, o presidente do Supremo defendeu uma solução intermediária, a prisão após condenação do Superior Tribunal de Justiça, que é considerado a terceira instância. Se adotar essa ideia, ela poderá ser proposta durante o voto do ministro e deverá ser avaliada pelos demais integrantes do Supremo. Há a possibilidade de os ministros que defendem a segunda instância abraçarem a tese de Toffoli para sofrer uma derrota menor. Por outro lado, é possível que ele desista da ideia e se renda aos colegas que defendem o trânsito em julgado. A proposta de Toffoli, contudo, é criticada tanto por especialistas a favor da prisão em condenação em segunda instância, quanto por aqueles que são contrários a ela. A proposta de Toffoli, contudo, é criticada tanto por especialistas a favor da prisão após condenação em segunda instância, quanto por aqueles que são contrários a ela. Para a advogada constitucionalista Vera Chemin, a ideia apenas protela a punição dos réus e acarreta na prescrição dos crimes. O STJ, que corresponderia à chamada terceira instância, só detém a competência constitucional de analisar se houve uma afronta a um dispositivo de lei federal ou a um ato normativo federal durante o processo na primeira e segunda instâncias. Portanto, o STJ ele não vai mais analisar questões de mérito que poderiam eventualmente inocentar o réu. Diante disso, aguardar uma decisão do STJ para que o réu vá preso é completamente ilógico do ponto de vista jurídico. Já o advogado criminalista João Paulo Martinelli afirma que a proposta da prisão após condenação em terceira instância é contraditória. A proposta do ministro Toffoli de considerar que o trânsito em julgado ocorre a partir da decisão do STJ é uma solução intermediária, né, que não encontra amparo na Constituição, porque a Constituição diz que enquanto ainda houver recurso, enquanto não transitar em julgado, não há possibilidade de considerar uma pessoa culpada. Só haveria essa possibilidade de considerar no STJ o trânsito em julgado se houver uma modificação na própria legislação, né, que dê realmente ao STF um papel de corte constitucional. Quer dizer, aquela corte como na Alemanha, que só analisa questões de natureza constitucional. No Brasil, o STF tem um papel de analisar recurso. Um dos casos de maior repercussão relacionado a esse julgamento do STF é o do ex-presidente Lula. Em abril deste ano, o STJ analisou um recurso da defesa do líder petista. Na ocasião, a corte reduziu para 8 anos e 10 meses de prisão a pena dele no âmbito do processo do Triplex do Guarujá. Ou seja, se a proposta da terceira instância for aprovada, não vai interferir no processo de Lula, que continuaria preso em Curitiba, onde está detido desde abril do ano passado. No entanto, ele poderia ser solto se o time dos ministros que votaram pelo trânsito em julgado obter maioria no plenário do Supremo. Assim como Lula, outros 5.000 presos seriam beneficiados de acordo com o Conselho Nacional de Justiça. Só não serão soltos os presos considerados perigosos ou os que estiverem detidos preventivamente.